Estou me sentindo na Biblioteca de Babel. Um labirinto de livros. Você se lembra daquele documentário que tem o Humberto Eco percorrendo sua biblioteca gigantesca, aquela coisa toda? É mais ou menos isso daqui. Uma biblioteca clássica, uma biblioteca helênica. E por falar em helênica, estou aqui com o mitológico, o helênico, o clássico professor, escritor, artista plástico, profeta, Heleno Godoy. Como sempre, exagerando. Tá bom, Ademir. Professor Heleno, vamos falar sobre a sua vida, sobre a sua carreira. E eu sempre costumo dizer que o professor Heleno, ele tem uma obra-prima em pelo menos um dos gêneros nos quais se dedicou a trabalhar. Por exemplo, o primeiro livro de poesia foi Os Veículos. Os Veículos. Uma obra-prima. A Casa. Também poesia. Também poesia. Outra obra-prima. Fábula Fingida. Esse eu tenho que confessar que é o meu livro preferido. Sim. Mas isso não quer dizer que eu considere o melhor de todos os meus livros. O melhor livro meu eu ainda não escrevi, mas Fábula certeza. Fingida é o meu preferido. Com certeza. Escreveu também prosa, né? O primeiro romance. As Lesmas foi publicado, Os Veículos foi publicado em um ano, 1968, e esse saiu, As Lesmas saiu em 1969. Segunda edição. Essa edição eu tinha quebrado a perna, não tinha o que fazer, tinha que ficar quieto, eu resolvi reescrever e corrigir o livro e ampliei, alterei bastante o livro. Mas continua a mesma história e essencialmente a mesma coisa. E escreveu também contos. Esse é um deles. De contos é o último livro que eu escrevi, A Feia da Tarde. O primeiro foi Relações. Depois esse, O Amante de Londres. E não só, também crítica, Sim. ensaios. Essa é uma obrigação nossa como professor. Você é professor universitário, você sabe disso. Nós, professores, somos obrigados, principalmente para trabalhar em pós-graduação, tem que produzir ensaio, tem que publicar, porque senão não atinge a pontuação que a CAPES exige e a gente cai fora, né? Eu não me preocupo com mais isso porque eu já estou aposentado. Mas ao longo da minha carreira, eu publiquei 2 livros de ensaios. Esse primeiro aí, que é leitura... Não, esse é o segundo. O primeiro é esse, Leituras de Ficção e Outras Leituras. Depois é que saiu esse, Leituras de Poesia e Outras Leituras. E deveria sair, ainda tem material para sair mais algum outro, leitura de alguma coisa e mais outras leituras, mas eu não publiquei mais. Esse aqui é apenas um exemplo, né? Tem muitos e muitas outras obras, livros organizados também, tem livros sobre teatro, e um que eu acho particularmente importante, que é este. Bom, esse belíssimo. Esse é o inventário, que é a reunião de todos os meus livros de poesia. É um livro de 660 páginas, das quais os últimos 200 e poucos são de ensaios escritos a respeito da minha poesia. Fortuna crítica. A fortuna crítica. Isso sim que é uma fortuna. O livro vai até 466, são todos os livros de poesia que eu escrevi até 2015. Na ordem cronológica? Começa com Os Veículos? Não, é o oposto, é o inverso da ordem cronológica. Começa com o último que eu escrevi até 2015. O mais recente. Hein? O mais recente. O mais recente e volta para o primeiro. Falando em voltar, Heleno, você começou a sua, talvez, vamos dizer, sua vida artística como artista plástico, né? Como que foi essa passagem para a literatura, dedicando-se à literatura? Não foi bem um no começo do outro.
Eu já contei essa história antes em algum lugar. Quando eu tinha Agora vai ser definitivo. uns 6 para 7 anos, tinha sido publicado um livro que foi muito bem recebido no Brasil inteiro naquela época. E lá em Goiatuba, que é a minha cidade natal, ao sul de, de, aqui de Goiás, Condado de Goiatuba. para lá de Morrinhos, para cá de Itumbiara. É uma cidade hoje relativamente rica, eles têm uma indústria de laticínios bem grande atividade e produzindo bastante. Você encontra para comprar em tudo quanto é lugar do Brasil produtos feitos lá, queijo, essas coisas. Uma cidade que cresceu. Eu não desde a morte do meu avô paterno, pai do meu pai, nunca mais voltei lá. Então a Goiatuba que eu conheço é a Goiatuba do meu tempo até o começo da década de 60 e depois, antes de 81, foi na época que meu avô morreu, eu estive lá, mas não me interessa a cidade de hoje, porque essa não é a cidade com a qual eu convivi. Eu convivi com a cidade até a década de 60. Então essa que é base para algumas das histórias, contos que eu já escrevi. Essa é a sua cidade Então, invisível. é de onde eu extraio as coisas que eu sei. Para as pessoas que moram lá hoje, não interessa praticamente nada, porque são pessoas que já morreram, pessoas que já não existem mais, deve ter parentes de um ou de outro, que ainda se lembra de que o pai dele, ou a mãe, ou uma tia, alguma coisa, ou da minha família, porque eu prefiro usar mais histórias que sejam de gente da minha família do que família dos outros. Relações foi assim? Esse vai escrever relações. O meu primeiro livro o primeiro livro que é ao mesmo tempo um romance, mas não é um romance porque não se constitui como tal, e tem 8 narrativas independentes que não se constituem como contos no rigor da palavra, tanto que eu chamei de narrativas. E não necessariamente de contos. Mas retomando, como foi esse início? Eu tinha uns 6 para 7 anos e começaram a falar muito, porque todo mundo na cidade leu. A minha casa, minha mãe leu, minha tia que morava conosco leu, acho que até meu pai leu também. É um livro da Diná Silveira de Queiroz, Floradas na Serra. Sim. Que conta a história de tuberculosos em São José dos Campos, né? Tem um São filme Paulo. com a Cacilda Becker, né? Fizeram um filme com a Cacilda Becker e tem uma relação importante, porque a minha avó materna, quer dizer, a mãe da minha mãe, morreu lá num sanatório que existia para tuberculose. Da tuberculose ela estava curada, mas ela acabou tendo problema cardíaco e acabou morrendo lá. Eu devia ter uns 6 para 7 anos. Então, essa história de tuberculose atraiu muito. Todo mundo comentou sobre isso. Eu já sabia ler e escrever, mas eu não li o livro. Eu li o livro muitos anos depois e cá entre nós, com todo respeito pela Diná Silveira de Queiroz, não acho o livro grande coisa, mas em todo caso é um livro que é importante porque é o primeiro na história da literatura brasileira que fala a respeito de tuberculose. O problema para mim é que eu cismei que eu ia escrever um romance. Aí cortei uns papéis e fui para a máquina de escrever da minha mãe, que eu não sabia utilizar, evidentemente, e fui costurar essas páginas. O que aconteceu é que quebrou a agulha da máquina, virou uma confusão danada, eu andei ganhando umas chineladas da minha mãe por causa de mexer na máquina de costura, quebrar a agulha, e nunca escrevi livro nenhum. Então, o início, a ideia de ser escritor, algum dia nasceu aí. Só que isso é puramente anedótico, não tem nada a ver com a produção que eu possa, que eu tive posteriormente. Mas quando eu estava estudando no ginásio, no antigo ginásio,
lá da terceira para a quarta série, nós começamos a ter aula de literatura. E um professor que eu tive lá nos introduziu metrificação, nos introduziu rima, mostrou a poesia. Claro que naquela época não se estudava literatura modernista. Modernismo é uma coisa da qual praticamente não se falava. Além de ser Ateneu Dom Bosco, que era a escola de padres, só se falava de literatura que tivesse alguma coisa a ver com aquilo que a igreja considerava aceitável. Livros Então, para ser Olavo lidos na Bilac, igreja. tudo bem. Alfonso de Guimarães, que ainda por cima era um poeta católico, tudo bem. Castro Alves, com certa reserva. Jorge de Lima, já é muito moderno, não podia aparecer. Em todo caso, nessas aulas de literatura do antigo ginásio, é que nasceu a vontade de escrever. E foi a partir daí que eu comecei a levar a sério escrever. A princípio Então a literatura veio antes das artes plásticas. veio, mas eu sempre gostei, também é onde eu ia chegar, eu sempre gostei de desenhar, de mexer com artes plásticas. As duas coisas não vêm uma antes da outra e uma nunca atrapalhou a outra. Assim como ser professor de literatura também nunca atrapalhou a minha atividade de criação literária. Pelo contrário, me ajudou a melhor entender o que é o objeto livro, o que é o poema, o que é o romance, o que é o conto. A estrutura da coisa. Nunca O muro me de arrimo atrapalhou. da confecção Nada, literária. nunca me atrapalhou. Me ajudou. Me ajudou. Recomendo a leitura de livros teóricos. Você não vai virar escritor por causa disso, mas vai aprender muita coisa com os grandes escritores, porque outra forma de estudar é você pegar um romance e não ler apenas para saber como é que é a história. Você não pode ficar pulando páginas. Você tem que ler a totalidade, página por página, para entender como é que o romance foi escrito. Quais foram as técnicas utilizadas pelo escritor para dar forma ao romance dele. Então, isso, ou ao conto, ou ao poema, isso é que interessa. Essas coisas nunca me atrapalharam. Então você nunca abandonou as artes plásticas, na verdade? Embora tenha feito muita fama como escritor? Sim, mas posteriormente. Quando eu ainda era estudante da Faculdade de Artes da Universidade Federal de Goiás, quando ela funcionava, porque foi o primeiro vestibular que eu fiz, lá para a Escola de Artes da Universidade Federal de Goiás, que funcionava na Escola Técnica. Lá, trabalhando com gravura e escultura, porque eu não mexia com pintura, fiz poucas experiências de pinturas e a maioria delas desastrosas. Mas ainda quando adolescente na minha cidade, eu fazia pintura. Eu tinha gente que mexia com isso por lá e eu também aprendi. Então, eu fiquei lá até 1998, quando eu fui expulso por atividades, como é que eu vou dizer, subversivas, e fui expulso da faculdade. Mas eu já tinha publicado meu primeiro livro. Quando eu fui expulso da Faculdade de Artes por subversão, estava pintando umas faixas, abaixo a ditadura, fora os militares, umas coisinhas inocentes. Não derrubaram o governo, mas pioraram a minha situação. Aí é que eu fui fazer novo vestibular. Aí eu fui fazer vestibular para o curso de letras, e aí eu fiz na Universidade Católica de Goiás, porque na Universidade Federal eu não... O clima não era bom e... Estava na lista negra também? Como? Você estava na lista negra? Não, não estava na lista negra, não. O problema é que foi a única vez que fizeram isso no vestibular da Federal. Tantas perguntas erradas anulavam a certa. Nunca mais puderam fazer isso. Mas no ano que eu fiz esse vestibular, fizeram isso. E, evidentemente, se eu era um cara que se interessava por artes plásticas e literatura, poesia e livros,
Eu não sabia nada de química, de física, e não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu não sabia disso. Não sei até hoje. Matemática é um Nem desafio eu. para mim. Tanto que eu acho Pra mim que o também. inventor da máquina de calcular merecia o Nobel ou uma estátua em praça pública, porque foi uma maravilha. Deve ter em algum lugar, né? Quem inventou também um controle remoto da televisão, não porque eu tenha preguiça de levantar para trocar o canal, mas porque se as pessoas ficam falando que a televisão está passando coisa ruim, aperta o botão e muda de canal. Daí a importância do controle remoto. Tudo bem, vamos voltar para o que eu estava falando. Quando eu saí da faculdade de artes, eu não pude me matricular em outra universidade no curso de letras, porque a Escola de Belas Artes da Católica já estava no fim, não fazia vestibular. Aí eu fui fazer vestibular para o curso de letras e já era escritor de livro publicado, já publicava em jornais, já publicava críticas aqui na página literária que o GEM tinha, o grupo de escritores novos mantinha na Folha de Goiás da época. Então eu entrei no ano, estudei o primeiro semestre, no segundo me convidaram para dar aula. A partir do primeiro semestre do segundo ano eu já virei monitor, fazendo concurso, e comecei a dar aula de literatura. Eu já era professor desde 1966, eu tinha 20 anos quando eu fui chamado pelo Bernardo Ellis, que era meu amigo e que era patrono do GEM, né, para dar aula no Colégio Sergelates, do qual o Bernardo era professor de literatura. O Bernardo resolveu sair porque eu estava cansado, e aí falou, deem a aula para o Heleno dá aula. Eu fui dar aula lá. E de um cursinho para outro, acabei virando professor de literatura. E quando eu entrei para a universidade, no segundo ano, quando começou o segundo ano, foi 64, que eu fiz não, 64 não, desculpe, 74, que eu fiz o vestibular. Em 63, comecei em 64, eu já comecei a dar aula como monitor. E não parei mais. Quando eu terminei o curso, em 73, eu já virei professor contratado. E fiquei na Universidade Federal Católica como professor até o ano de 2008. Nesse meio tempo, eu fiz concurso para professor, primeiro professor de literatura brasileira na Universidade Federal, mas abriram vaga no ano seguinte, foi em 1992, eu fiz concurso para professor titular de literatura de língua inglesa e aposentei em 2015. Então essa foi minha carreira, só que aí tem o porém. Eu participei de várias exposições aqui em Goiânia, em Brasília, até da Bienal de São Paulo. Foi premiado, inclusive. Foi premiado aqui, fui premiado em Brasília, no Salão Global da Primavera. Só que aí eu conheci a Lucy, que é minha mulher hoje, e uma dama. Aí foi preciso largar artes plásticas, que não dava futuro nenhum, para poder casar e ter uma família, coisa que eu fiz. Tem 2 netos hoje, 2 filhas, 2 netos hoje, que são parte da maravilha da minha vida. Se eu não fiz nada de bom... Espalhando bom DNA pelo mundo. Pelo menos. E o mais velho adora futebol. Plantou árvore? Plantou Claro. árvore? Porque livro tem muito, Sim, né? Também. Filho, né? Livro tem muito. Já plantei árvore. Segundo o provérbio árabe, eu não tenho. Tenho 2 filhas. Aqui também tem muita árvore, né? Tem. O livro mais novo escrito aqui é A Árvore de Sombra Amarela. Então, o engraçado do meu neto gostar de futebol é porque o meu nome, Heleno, é por causa do famosíssimo jogador Heleno de Freitas. Meu pai... Que era o Bom Vivant, né? Sim, um homem bonitão, mulherengo. Combina. Não, comigo não combina não, porque eu não sou nada disso. Nunca joguei futebol. Para tristeza do meu pai. Mas meu pai se entendeu comigo posteriormente. Acho que ele nunca se envergonhou de mim por causa de ter me dedicado à profissão de professor e escritor. Mas o futebol, que era a paixão dele, que era torcedor do Botafogo, onde jogava o Heleno de Freitas, ele
Foi por isso que ele escolheu o meu nome. E o meu é Ademir da Guia. Heleno de Freitas, uma bela dupla de ataque, hein? Meio de campo, né? Meio de campo matador. Antes de Pelés e Neymar, eu ia falar isso não por último, Romários e Ronaldo Fenômeno e tudo, esses foram os grandes craques. Domingos da Guia, Leônidas. Especificamente o Heleno de Freitas, que é objeto de toda a situação que aparece nesse último livro meu, que é o último livro publicado, né? Porque não publicado eu tenho ainda alguns que eu estou escrevendo. A questão do nome, né? Vai abordar esse assunto e Heleno de Freitas vai aparecer como personagem do livro A Árvore de Sombra Amarela. Falando em personagens, as lesmas se passa em Goiânia, tem uma atmosfera reconhecível. É uma história inspirada em fatos acontecidos? Bom, é o golpe militar de 1964. Ele é o pano de fundo em que vai acontecer a história de um relacionamento entre dois estudantes, lá pelos seus 18, 19 anos, que estudam num colégio de padres, que são, claro, adeptos de primeiríssima mão do golpe militar de 1964 e de professores outros universitários que são identificáveis por quem sabe do que aconteceu em Goiânia naquela época. Pode-se identificar o bosque, o zoológico, o colégio, mas o livro é ficção. O livro foi construído com coisas que são concretas e reais. O livro foi construído a partir de um suicídio que efetivamente aconteceu, mas não tem nada a ver com as razões pelas quais ele acontece dentro do romance. A literatura é maior do que a vida. A literatura... Sim, mas não pode prescindir dela. Então eu parti de um fato concreto. O que me interessou nas lesmas, e cá entre nós, a lesma é um símbolo, mas ela não é. A professora Albertina Vicentina escreveu isso bem na orelha do livro da segunda edição do texto reconstruído e reformado, reescrito. As lesmas não representam o Brasil, mas elas representam essa viscosidade, esse nojo que vai aparecer por causa do bicho, mas numa circunstância interessantíssima, porque o personagem que vai cometer o suicídio passa pelo bosque e vê duas lesmas no ato sexual. Esse personagem que vai se suicidar tem o suicídio dele verdadeiro na vida real, mas não tem nada a ver com a história. Outra pessoa me contou que viu essas duas lesmas, então já é uma segunda ou uma terceira pessoa que entrou, que me contou isso, e eu fui unindo esses pontos. O livro inteiro foi escrito dessa forma, por isso que ele é fragmentado. E essa necessidade de reescrever o livro surgiu do quê? O livro foi censurado quando ele foi publicado a primeira vez, em 1969. Eu não tenho mágoa alguma do editor, Taylor Oriente. Eu acho até que ele foi corajoso em apenas cortar partes do livro e deixar o livro ser publicado. Mas eu fiquei com tanta raiva por causa disso que larguei o livro para lá e não fiz correção no livro. O livro possui inúmeros erros de grafia, palavra truncada, palavra falta vírgula onde devia ter. O livro, em termos de trabalho gráfico, é muito ruim, a primeira edição. E eu sempre achei que também ele era incompleto. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ele era incompleto. É o Santo Graal. Sim. Ele era incompleto naquilo que eu queria dizer. Por várias razões, eu expliquei isso no prefácio, que eu a nota introdutória para a segunda edição. Quando eu escrevi o livro, eu não tinha maturidade suficiente
eu tinha 20 e pouquinhos anos só. Comecei a escrever esse livro aos final dos 18, começo dos 19, escrevi até os 21 por aí. Porque se o livro foi publicado em 1969, eu tinha 66, eu tinha 23 anos. Algumas coisas eu não tive coragem de pôr, porque os tempos da ditadura, do golpe militar, eram muito difíceis. Mas aconteceu com o livro mais ou menos o que aconteceu com Terra em Transe do Glauber Rocha, guardado as proporções que eu acho Glauber Rocha um gênio e acho Terra em Transe um filme excepcional e tem influência dele no meu livro. É que o povo não entendeu. A construção fragmentária. A história vai e vem no tempo. Então, assim como falaram, teve um general, isso eu li em algum lugar, que disse assim, não, pode, não precisa de censo proibir Terra em Transe, ninguém vai entender mesmo. Então, parece que com o meu livro As Lesmas aconteceu a mesma coisa. As pessoas não entenderam, mas as pessoas que entenderam, que eram os bons leitores, esses descobriram aquilo que o livro efetivamente tem. Só que mais tarde, já no século XXI, no final do século XX, quando eu quebrei a perna, na década de 90, 98, eu tive que ficar em casa com perna quebrada e, além de ler e estudar, porque eu estava no meio do doutorado, eu tinha que fazer tudo o que eu fazia para o doutorado, para descansar a cabeça do doutorado, da literatura irlandesa, dos livros que eu tinha que ler, dos trabalhos que eu tinha que fazer, eu aproveitava os fins de semana e reescrevi o livro inteirinho. Descansar escrevendo romance, isso aí não é pra qualquer um, né? Aí era uma coisa que eu descanso lendo Kant. Sim, Ademir, mas não era obrigação, não, com certeza. Fazia com prazer. Com certeza. O resto, embora eu tivesse prazer de fazer, porque eu amo literatura irlandesa, o escritor com o qual eu trabalhei, que é Flann O'Brien, e os grandes poetas irlandeses do século XX e ainda do passado, mas principalmente a moderna literatura irlandesa, é essa que me interessa. Além do prazer, mas tinha o lado de escrever trabalho para entregar para professor. Com certeza. E não era só a minha. Por falar em escrever, pretende voltar ao gênero romance? Escrever romance? Isso. Eu tenho toda uma pesquisa histórica prontinha, já escrevi até um ensaio que já foi publicado, que é a história do assassinato da esposa do comendador Joaquim Alves de Oliveira. Em Perinópolis, primeira mão, antes, gente, hein? Um pouquinho antes da metade do século XIX, que era o homem mais rico que o estado de Goiás já teve em todos os séculos, porque era um homem que emprestava dinheiro no final do ano fiscal, ele emprestava dinheiro para a intendência em Goiás Velho, né? Para poder equilibrar as contas do governo. Em todo caso, é uma pesquisa que eu já fiz, tem a árvore genealógica da família toda, tem o entrecho, tem os capítulos, quantos serão, tem o porquê, tem a razão, tem esse ensaio que foi publicado, que se chama Notícia de uma Tragédia em Meia Ponte, que está num dos meus livros, mas já foi publicado em livro editado pela Universidade Federal, mas não tem nenhum capítulo escrito. Eu já fiz toda a pesquisa que eu preciso, mas não escrevi nada do livro até hoje. Vamos esperar. Enquanto isso, eu tenho trabalhado em 2 livros de contos e em 4 livros de poesia novos, porque poesia não para de escrever. Ao mesmo tempo. Poesia eu escrevo não todos os dias, mas sempre, porque de uma forma ou de outra, se eu não mantenho... É como digitar, é como fazer um trabalho manual qualquer, você precisa de adestrar. Então tem que escrever, mesmo que seja para abandonar ou jogar fora. Sempre vem uma ideia, aí eu corro, anoto no papel, depois passo para o computador, aí você... não vou aproveitar isso não.
largo isso para lá. Quer dizer, tem muita coisa que é fundo de gaveta, como chamou uma vez Clarice Lispector, que a gente não aproveita, mas tem que escrever todo dia. Escritor que escreve só de vez em quando, porque abriu um concurso e aí ele senta para escrever, tá fadado a acabar escrevendo coisa ruim, na minha opinião. E quem escreve mais do que lê, não passa de amador. Concordo. Também tem isso. É. Leio. E falar em leitura, vamos falar de influências. Costumo dizer que você é cabralino, né? Você reconhece Mas isso não é ou não? só Cabral que tem influência na minha poesia, não. Quem mais? Mário Chamil é influência fundamental. Aliás, os dois me ajudaram a tornar o poeta que eu sou. Eu acho que eu não tenho a linguagem nem de um nem do outro, mas tem também do Drummond, isso é inegável, e reconheço algumas outras influências que são fundamentais para mim. Eu respondi a uma entrevista uma vez, dizendo que eu tinha dois tipos de poetas que participam da minha formação. Aqueles com os quais eu aprendi o que seja poesia e aqueles que influenciaram a minha escrita. Então são diferentes. Dos poetas que eu mais gosto, Manuel Bandeira está acima de todos. O Bandeira é o meu poeta bem amado. Quando eu estou com raiva do mundo, que eu estou enfesado com alguma coisa, eu abro a obra completa do Bandeira que eu tenho. E dança um tango argentino também. Hein? Abre a obra do Bandeira e dança um tango argentino. Não é bem isso não, mas em todo caso. Porque eu não sofri tuberculose. Então isso aí só vai aparecer como solução para quem não tem cura para tuberculose. Não. É que a poesia do Bandeira, como é que eu vou dizer? Eu amo a poesia do Bandeira. Há uma diferença, quem sabe explicado assim fica mais evidente. Eu tenho um enorme respeito, gosto da poesia do Drummond. Leio Drummond com uma certa frequência, mas eu amo a poesia do Manuel Bandeira. É diferente. Uma coisa é você gostar por razão... a palavra está errada, deixa eu reformular. Uma coisa é você gostar racionalmente, entender o valor da obra. Drummond ou João Cabral, por exemplo. Mas amar a poesia do outro. Porque a poesia do Bandeira me consola. Eu abro ao acaso, sempre encontro alguma coisa que me tira daquela fossa temporária, mais funda ou mais superficial, em que me encontro em algum momento. Preferir é diferente de gostar. Amar é mais do que simplesmente gostar. Então, Bandeira, Jorge de Lima, outro dos meus poetas preferidos. É um poeta meio esquecido hoje em dia. Falando em esquecido, o português é conhecido como a língua